Vou te oferecer aqui um sistema, vamos ver se você gosta. Olha o tema de hoje. Mude os seus hábitos e fique rico vendendo. Te interessa isso? Quer saber qual é esse sistema que pode tornar você rico vendendo? Então fica comigo que eu vou te mostrar como funciona isso nesse vídeo. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, eu treino hábitos de sucesso nas pessoas, em equipes de vendas, em microempresários. Para quê? Para a gente ficar rico vendendo. Vou falar bastante sobre isso nesse vídeo, me acompanha. Vamos lá. Antes de tudo, o que são hábitos de sucesso? Quais são os hábitos que tornam um vendedor rico? São aqueles hábitos que fazem a pessoa suceder bons resultados, né? Bem-sucedido. A pessoa bem-sucedida, ela tem hábitos de sucesso. E esses hábitos de sucesso fazem a venda, no caso do vendedor, ser uma venda sustentável. Hábito é o que a gente faz que não gera esforço nenhum. Por isso que chama hábito. Eu faço todos os dias, virou um hábito. Tá? Como que funciona isso quando eu não tenho um hábito que eu preciso, por exemplo, para vender bem? Né? É esforçoso. Eu não tenho esse hábito, eu tenho que criar o hábito. Né? À medida que eu crio os hábitos, eles deixam de ser esforçosos. Eu faço todos os dias, eu faço bem. E se forem hábitos que ajudam o vendedor a vender, quanto mais hábitos eu tiver, mais fácil será a venda. E o ponto que eu sempre acho que as pessoas devem chegar, que os vendedores devem chegar, ele para de vender e passa a ser comprado, porque ele vira uma pessoa que é conhecida como uma pessoa confiável, né? Uma pessoa que conhece do que ela faz, é uma pessoa que é referência. Se eu sou uma referência no produto que eu vendo, no serviço que eu vendo, na pessoa que eu sou, eu passo a ser referenciável, né? Eu sou uma pessoa memorável, eu fico na memória das pessoas. E aí, esses hábitos de sucesso vão me tornar rico, porque eu vou vender sempre mais e melhor, ok? Vamos lá. Antes de falar dos hábitos de sucesso, eu vou falar sobre a minha pessoa, porque eu passei por isso, tá bom? Meu nome é Ricardo Ricchini, deixa eu dar ênfase aqui. Meu nome é Ricardo Ricchini, eu sou treinador de vendedores. Eu já escrevi um livro sobre meditação, já dei aula de meditação para bastante gente. No geral, já treinei mais de 2.000 pessoas e tenho quase 500 artigos escritos na internet. Então, eu trabalho bastante com disciplina. Tá? Parece um currículo bom, né? Só que há 7 anos atrás, o que acontece? Eu tinha esgotamento emocional, era infeliz no trabalho que eu executava, eu tinha pico de estresse que me levou algumas vezes para o hospital, que não era nada fácil, e aí eu decidi, conheci todo um pessoal, né? Tem todo um contexto aí, mas eu comecei a trabalhar as mudanças comportamentais que poderiam acabar com todo esse sofrimento. Tá? E eu me dediquei bastante, e isso mudou completamente a minha vida. Por exemplo, eu jamais estaria aqui falando na frente de uma câmera, eu jamais faria uma palestra, eu não conseguia me apresentar na frente das pessoas, e hoje em dia eu sou um cara de pau, né? Consigo fazer bastante isso, porque todas as mudanças comportamentais, elas são possíveis de serem adquiridas. Tá? O pessoal fala de dom, você tem o dom de ser vendedor. E não existe o dom, existe uma ênfase. Tá? Dom não existe. As características comportamentais que a gente precisa ter, elas são treináveis. Tá? A gente pode adquirir se a gente quiser. Bom, vamos lá. Deixa eu falar mais sobre isso. Contando a historinha aqui do Fórum Econômico Mundial, que é bem interessante, porque em 2016 o Fórum Econômico Mundial previu como que ia ser 2020. E quando eu digo isso, eu não estou falando de coronavírus, não estou falando de pandemia, de isolamento social. Eles previram que em 2020 seria o ano em que as habilidades comportamentais seriam mais importantes que as habilidades técnicas, tá bom? Então eles listaram as 10 habilidades do futuro. O futuro é hoje, né? E todas essas habilidades são comportamentais. Bom, então a gente tem aqui resolução de problemas complexos. Imagina se isso não é a vida do vendedor, né? Pensamento crítico, criatividade. Tudo isso o vendedor tem que ter muito. E isso não é técnica.
né? Você pode ter um apoio de alguma ferramenta, mas a criatividade é do ser humano. Não existe ainda, e é nisso que se baseou esse estudo do Fórum Econômico Mundial, não existe ainda um computador que tenha comportamentos adequados. Ele tem técnica, né? Então, o que acontece? Um computador, um robô, uma inteligência artificial, ela pode substituir tranquilamente um atendimento. E a gente já vê muito isso por aí, né? Você pede, você vai numa loja, numa lanchonete, e você pode pedir e já pagar sem ter contato nenhum com um ser humano, né? Então, as habilidades técnicas, elas vão ser substituídas por robôs, por inteligência artificial, por máquinas, mas as habilidades comportamentais, elas vão ser cada vez mais valorizadas daqui para frente. Bom, o que a gente teve com o coronavírus, com pandemia, foi uma aceleração de todo esse processo, tá bom? Continuando aqui, liderança e gestão de pessoas. Eu não consigo ver diferença entre um líder e um vendedor de sucesso, porque todas as habilidades de um CEO, elas estão em um vendedor, né? Gestão de pessoas, a gente pode colocar aqui a gestão de clientes, por exemplo, né? Então eu tenho toda essa gestão que eu faço, a mesma gestão que um líder tem que ter, um vendedor pode ter com a carteira de clientes, pode ter com o grupo que ele trabalha, pode ter com o seu grupo de network, por exemplo, né? Que mais? Inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões, habilidade de servir. O grande vendedor, ele está sempre querendo servir ao cliente, servir à sociedade, sempre tentando ser útil, oferecer as melhores soluções. Negociação, óbvio que isso é tudo que o vendedor tem que saber, né? E flexibilidade cognitiva. Todas essas habilidades, o Fórum Econômico Mundial determinou que seriam as habilidades do profissional de futuro. Tá? O que ele está dizendo aqui? As habilidades do futuro serão comportamentais, uma vez que com a inteligência artificial, os robôs poderão aprender quase qualquer habilidade técnica. Ok? Nesse cenário, o que nós temos aqui? Que eu quero explicar. O ideal, então, é, comportamentalmente falando, quais são os hábitos dos vendedores de sucesso? Quais são os hábitos que eu preciso ter para vender mais e melhor? Mas o que a gente vê ainda hoje em dia é como bater a meta. É claro que bater a meta é muito importante, mas o que acontece é que a gente bate meta quando nós temos o comportamento adequado. Senão eu sofro uma grande pressão no final do mês, saturo, fico 7 a 10 dias sem vender nada, porque eu saturei, cansei demais, fico doente, eu fico muito cansado, preciso de férias, preciso de um descanso, preciso de um final de semana prolongado, e aí eu vou começar de novo, lá pelo meio do mês, começar a fazer venda. Então, sempre bater a meta é um sacrifício. Por quê? Porque eu não tenho o comportamento adequado, tá bom? Então, meta é muito importante, mas o comportamento é muito importante para gerar vendas sustentáveis, para gerar venda o ano todo, ok? Essa é a técnica que normalmente se usa, né? E esse é o comportamento que seria ideal, no meu ponto de vista, de treinador de vendas de relacionamento, que eu ensino a negociar, ensino como funciona a cabeça do cliente, tá bom? E tem aqui uma frase muito bacana, que é: as correntes do hábito são fracas demais para serem sentidas, até que sejam fortes demais para serem quebradas. O que significa isso? Eu vou começando a ter alguns comportamentos negativos, por exemplo, eu tenho que vender, tenho que trabalhar muito, tenho que exceder o meu tempo de trabalho normal, e eu não me alimento direito, eu não durmo direito, eu não tenho mais tempo para estudar, né? E isso parece que é tranquilo, vai ser apenas por uma semana, só por alguns dias, mas isso vira um hábito negativo. Eu vou sempre comer porcaria porque não tenho tempo de alimentar direito. Eu vou sempre dormir pouco e dormir mal porque eu não consigo dormir direito. Eu não falo mais com a minha família direito porque eu estou sempre focado no trabalho. E quando eu vejo, eu tenho problemas de saúde, eu tenho problemas de gestão do tempo, eu tenho problemas com a família, eu tenho problema com os estudos, ok? Então, as correntes do hábito negativo, elas são fraquinhas até uma hora que elas me prendem e eu não consigo mais quebrar elas. Então, a gente tem que trabalhar com comportamentos de sucesso, comportamentos benéficos, ok? Vamos lá. Como então fazemos para mudar o nosso comportamento? Né?
é aconselhável ter um método. E aqui não aparece uma criança à toa, tá? Porque a nossa essência ela está sempre ligada à criança que nós somos. A criança era uma tremenda vendedora. A criança sabe vender muito bem. Quando é neném, não tem nem comunicação verbal, mas pode pedir o alimento, pode pedir um colinho, pode pedir um carinho, sempre que quiser. Ela sabe fazer isso. Quando a gente fica marmanjão, a gente vai esquecendo disso, tá bom? Mas vamos lá. Que método que eu estou falando? O método que eu aplico na minha vida e eu passo para os meus alunos é esse aqui. É o alinhamento das áreas da vida. O que significa? Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar das minhas finanças, eu vou cuidar da minha gestão do tempo, vou cuidar dos relacionamentos, vou cuidar da minha expressão, a maneira como eu falo, muito importante. Eu vou cuidar do entendimento que eu tenho, tanto sobre a vida, como também sobre o produto que eu vendo, né? Entender tecnicamente, estudar sobre isso, e a consciência, que faz eu entender. O que é consciência? Quer dizer que se eu alinhar todas essas áreas da vida, eu vou ser beneficiado como vendedor e em tudo na vida. Tá? Então vamos lá. Eu tenho que trabalhar demais, não consigo me alimentar, e não consigo gerir meu tempo, não dou bola para minha família, e aí eu começo a ficar prepotente porque eu estou zangado, ninguém consegue entender o quanto que eu trabalho nessa vida, e eu começo a perder o equilíbrio da expressão, que é a quinta área aqui que eu passei. Quando eu não tenho equilíbrio de expressão, e vocês já viram isso, tenho certeza absoluta, eu falo assim, faz o que eu estou mandando. Por quê? Porque eu sei que é o certo. Ou assim, eu me mato por essa família, eu me mato por essa empresa e ninguém me reconhece. Né? A expressão está errada. Por quê? Porque tem um desequilíbrio disso. Agora, por exemplo, vamos dizer que relacionamento aqui eu posso colocar com os meus colegas de trabalho, assim como eu posso colocar com a minha família. Se eu faço um pacto, olha, o papai vai ter que trabalhar muito, ou, ó, eu estou muito focado nessa área de desenvolvimento aqui, eu vou trabalhar nesses clientes, mas vai ficar faltando a outra parte, por exemplo, pós-venda. Né? Como que a gente consegue aqui se alinhar em relação a isso? Quando você faz um pacto de relacionamento, pode ser um pacto familiar ou um pacto na empresa, o pessoal já está sabendo que você vai se dedicar e você foca em uma área. E isso vai ajudando as outras áreas. Quando eu tenho que trabalhar bastante, mas respeito o período de sono, eu acordo de bom humor, mais produtivo, podendo render melhor. Quanto mais eu acordar de bom humor e mais produtivo, menos eu vou precisar fazer hora extra. Por quê? Porque eu estou sempre super produtivo. Deu para entender? Alinha as 7 áreas da vida e você vai conseguir ter uma alta performance, ter um rendimento extraordinário. Ok? Essa aqui é a metodologia que eu uso. Agora vamos ver como a gente aplica isso na prática, tá bom? Então, assim, eu aplico isso na minha vida, isso fez muita diferença, tanto na minha expressão, né? Eu não conseguia falar em público, hoje em dia dou palestras, como também eu aplico nos meus treinamentos, eu aplico nos artigos que eu escrevo. Sim, o que eu faço? Quando eu vou escrever um artigo, eu penso nessas 7 áreas e vejo se faz sentido. Por quê? Porque como todas as áreas são importantes na vida das pessoas, eu penso, tá bom, eu vou fazer um artigo sobre vendas. Eu tenho que falar que saúde é importante, que finanças é importante, a gente tem que cuidar das finanças, obviamente, a gestão do tempo é mega importante. Então, de qual assunto que eu vou falar? E como que eu não deixo escapar nenhuma área? Porque senão eu posso correr o risco de falar, estudar é muito importante para vendas. Eu posso até fazer um artigo com ênfase na parte de algum estudo técnico, mas se eu não lembrar que eu tenho que dormir, se eu não lembrar que eu tenho que cuidar da minha saúde, se eu não lembrar que eu tenho que vender para ter o rendimento, né, eu posso correr o risco de fazer um artigo que é nocivo, né, dando ênfase para uma área da vida. Ok? Deu para entender, né, o que eu estou falando. Então vamos lá, o que mais? Obviamente em vendas eu aplico isso, em parcerias, muito importante, tá? Se eu recebo uma proposta de uma parceria que eu entendo que as pessoas estão super focadas em uma área só e não nas outras, então eu vou até recomendar para a pessoa para fazer algum treinamento para alinhar melhor, ou eu posso recusar, né? Chego até a dizer que
a gente percebe clientes totalmente desalinhados e às vezes nem é bom vender para esse cliente, porque ele vai comprar de você, mas ele vai dar um super trabalho depois, tá bom? E também na interpretação de algumas coisas, como é que eu vou mostrar agora, tá bom? Existe um especialista aqui que chama Tom Corley, não sei se é assim que pronuncia, mas vamos lá, Tom Corley. Ele escreveu um livro que chama O Hábito dos Ricos, né? Rich Habits. E o que ele descobriu nessa pesquisa é que os comportamentos são mais importantes do que as técnicas, né? Então, o que ele diz aqui, acorde cedo, leia, faça exercícios e fique rico. Para esse consultor, né, os comportamentos diários influenciam mais nossas finanças do que a forma como lidamos com o dinheiro. Tá? O que ele quer dizer com isso? Ele fez um monte de pesquisa. Olha aqui a metodologia que eu falei. Ele fez um monte de pesquisa com as pessoas mais ricas do mundo. Muita gente mesmo. Pode procurar depois na internet. Eu não sei se está traduzido em português esse livro, mas é um livro meio famoso. Ficou famoso na época que foi lançado. Ele fez um monte de pesquisa e ele descobriu que certos hábitos todas as pessoas ricas tinham e todas as pessoas pobres não tinham, ou tinham pequenininho. Tá? Então, o que eu fiz quando eu dei uma olhada nesse livro? Eu peguei e vi como que eu ia colocar isso nessas 7 áreas. Eu não estou dizendo que essa metodologia ela é a única que presta ou ela é a melhor que as outras. Estou falando que ter uma metodologia é muito importante, tá? Seguir algum método. E esse é o método que eu uso e posso dizer que funciona. Tá? Treinei muitas pessoas, adotei na minha vida antes de querer ensinar qualquer um sobre isso e funciona. Mudei minha vida, por isso que eu estou falando isso para vocês. Acho que pode mudar a vida de vocês. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, assim, são os hábitos de sucesso dos empresários mais ricos do mundo. Fazem exercício 4 vezes por semana. Olha a porcentagem dos ricos. 76% deles fazem exercícios 4 vezes por semana. Não estamos dizendo aqui qual tipo de exercício, tá bom? Não quer dizer que rico é bombado, é malhado, mas ele vai fazer alguma atividade física. Uma caminhada é suficiente? Sim. Por quê? Porque você vai fazer o sangue circular no corpo e aí vai irrigar melhor o cérebro, vai te dar melhores ideias, tá bom? Quando a gente fica muito sedentário, você vai acabar tendo que tomar remédio que pode limitar alguma capacidade neuronal, né? Ou até física, né? Quem que trabalha direito com dor? Ninguém, né? Quantos pobres fazem isso? 23%. Bom, então eu vou passar, não é? O livro não trabalha nessas 7 áreas, mas eu pensando nessas 7 áreas, eu peguei pedaços do que fala o livro. Bom, o que mais? Documentam suas metas financeiras. Então, tanto pode ser fazer uma projeção de metas para os stakeholders, para os sócios, para as pessoas que financiam, para o mercado, como também eu documentar a meta para mim mesmo. Tá? Tenho uma empresa pequenininha, mas eu sei aonde eu quero chegar. Ricos, 67% fazem isso, pobres, apenas 17%. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Esses são os hábitos das pessoas ricas. Bom? Quando o Tom Corley fez essa pesquisa toda e ele viu que os mesmos hábitos eram para todas as pessoas, então, obviamente, que isso quer dizer alguma coisa. Tá? Em atividades, assistem a reality shows. Ricos, 5%. Chuta aí, pobre, quantos assistem reality show? 90%. Bom, isso quer dizer alguma coisa, tá bom? Você está investindo o seu tempo, investindo a sua hora vital para ver alguma coisa que transforma a sua mente numa gelatina, numa geleia, tá bom? Relacionamentos. Ampliam constantemente sua rede de contatos. Ricos, 79%. Pobres, 16%. Vai procurar vídeo meu no canal Aqui Tem Negócio, que você vai ver que eu tenho uma aula só de networking. O networking é mega importante para fazer negócios. O networking te ajuda a avançar muito. E você não precisa necessariamente ter um grupo de network ou estar no LinkedIn.
Eu acho que sim, tá? Mas eu quero dizer assim, você tem que trabalhar a sua rede de contatos. Não adianta ter 5.000 amigos no Facebook, ter 3.000 no Instagram, ter um monte de gente no LinkedIn, se você não faz nada com isso, tá? Então, network é a sua rede de contatos. Networking, né, com o ING no final, é o que você faz com ela, tá? Então, os 79% dos ricos ampliam constantemente sua rede de contatos. Óbvio, porque isso gera negócios, tá? Que mais? Atitude. Acordam 3 horas antes de ir trabalhar. 44% dos ricos, 3% dos pobres. Para que serve acordar 3 horas antes de ir trabalhar? Para várias coisas. Você pode fazer uma atividade física, você pode fazer meditação, você pode olhar o jornal e ver as notícias, você pode tomar um café da manhã tranquilo, você pode bater papo com o seu cônjuge, com a sua família, você pode fazer um planejamento, um monte de coisa. Obviamente que isso é um hábito de riqueza e não de pobreza, né? Sabedoria. Ouvem audiobooks no caminho para o trabalho. Quantos ricos fazem isso? 63%. E os pobres, 5%. Bom? E consciência, aconselham seus filhos a fazer trabalho voluntário. 70% dos ricos, 3% dos pobres. Deu para entender? Tá? Então eu estou misturando aqui uma metodologia comportamental com um texto de um livro que também incentiva que comportamentos de sucesso é, é, não é que transforma a pessoa em rica, elas são hábitos de riqueza, são hábitos dos ricos. Então, obviamente, que o livro quer dizer é faça isso e você vai ter mais chance de ficar rico do que quem não faz, ok? Vamos lá. Como é que o vendedor pode colocar essa lógica no seu contexto? Como que a gente pode aplicar isso no contexto de um vendedor, tá? Porque o Tom Corley, ele pesquisou pessoas que já eram ricas e percebeu esses hábitos de sucesso. Mas pode ser que isso fique um pouco abstrato, um pouco filosófico. Ah, eles já são ricos, né? Então, depois que eles ficaram ricos, que eles começaram a levantar mais cedo. Depois que eles ficaram ricos, que eles começaram a ter bons hábitos. Isso não é verdade. Tá bom? Você muda os seus hábitos e aí você tem condição de prosperar. Okay? Ainda que alguns hábitos você possa ampliar depois com mais dinheiro. Mas se você sempre ficar projetando as coisas para o exterior, para o futuro, quando eu ficar rico eu vou ter tempo de ter bons hábitos, isso não vai acontecer nunca. Vai ser sempre um vir a ser, sempre uma esperança. Tá? Eu li um ditado que está na minha cabeça, assim, muito legal, que é a melhor época de você plantar uma árvore frutífera foi há 5 anos atrás. A segunda melhor época é agora. Porque se você ficar esperando, ou sempre frustrado, ah, eu não tenho uma maçã agora porque não plantei a árvore ainda, nunca vai ter. Ok? O que mais? Como então que o vendedor consegue colocar essa lógica no seu contexto? Então vamos lá, vou mostrar aqui como que a gente pode fazer dentro da mesma lógica do Tom Corley dos hábitos de sucesso e que agora vou botar como desafio para descobrir o caminho do seu sucesso. Em saúde, inicie uma rotina de exercícios. Quando? Agora. Quando que era a melhor época? Quando você, há um tempo atrás, sei lá, um ano para você quer ficar bombadão ou poder correr uma maratona. Não começou ainda, começa agora. Dá para ser só uma caminhada? Sim. Que tipo de caminhada? A que for possível nesse momento. Ah, não tem como caminhar agora porque do isolamento social ou qualquer coisa parecida, está inverno, está chovendo, sobe um lance de escada. Você mora no 10º andar? Desce no 9º e sobe de escada do 9º ao 10º. A hora que você ficar craque nisso, você vai descer no 8º, e depois no 7º, depois no 6º. Começa devagarzinho, mas começa a trabalhar o seu treinamento cardiovascular, né? A sua condição cardiovascular. Vai trabalhando para ir melhorando aos pouquinhos. Tem tudo a ver a irrigação do sangue no seu corpo com a irrigação do sangue no seu cérebro, que vai deixar você mais criativo, de melhor humor, com tudo funcionando melhor, tá bom? Finanças. Talvez aqui documentar a meta financeira não seja algo que você consegue fazer ainda, e o que eu estou dizendo aqui é começa devagarzinho, tá? Começa aos poucos, começa aos pouquinhos. Isso é mais importante do que querer fazer tudo de uma vez. Ah, eu quero ganhar 1 milhão
de reais até o final do ano, mas eu estou no vermelho, não vai dar certo, tá? Então, aprenda a evitar desperdícios. Nesse momento, talvez, esteja difícil conseguir ganhar mais dinheiro, mas talvez tenha como eu diminuir os meus gastos, tá bom? Então, por incrível que pareça, o brasileiro tem uma cultura ligada ao desperdício, né? Países que passaram por guerras, é elegante, é uma boa prática, porque isso é cultural, né? É ético você limpar o prato. Uma tia minha foi para a Rússia no tempo que era a União Soviética, no século XX, mas eu nunca esqueci disso. Ela foi comer num restaurante e ela era muito magrinha, muito pequenininha e ela não conseguia comer tudo que tinha no prato. E começaram a olhar feio para ela e uma moça, ela não entendeu nada porque estava em russo, ficou dando uma lição de moral nela porque ela não sabia o que era uma guerra. Tá? No Brasil é o contrário. Se você comer tudo, parece que você está faminto, então você deixa um pouquinho no prato, tá bom? Mesmo, tomara que isso não seja um padrão, né? Mas dá para entender isso, tá? Então, o chuveiro que a gente desliga antes, a torneira que a gente fecha antes, todas essas dicas, né? Que a Sabesp passa, que o pessoal de energia passa, né? Que tem aquelas campanhas, elas são todas reais. Para que vale a pena desperdiçar algum recurso? Tá? Imagina a cadeia de produção de um alimento. Nasce o pintinho, dá ração para ele vira uma galinha, a galinha é abatida, tem todo aquele processo do abatimento do animal, depois tiram as penas, depois embalam, vai para o supermercado, é congelado ou é congelado depois vai para o supermercado, fica lá na câmara frigorífica, vai para o ponto de venda, você compra, põe no carrinho do supermercado, vai para sua casa, põe no congelador, aí você tira, põe no forno, olha onde a gente está gastando energia em tudo, vai dinheiro em todo esse processo. Aí você come um pedaço do frango e joga o resto fora. Não faz o menor sentido, tá? Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Não faz o menor sentido. Né? Por quê? Porque não faz. A gente tem que trabalhar a favor de certas coisas. Então, se eu não consigo dar valor para o dinheiro, como é que eu vou querer ganhar dinheiro? Como é que eu vou querer ficar rico se eu não valorizo ele nas pequenas coisas? Bom, então não estou falando para ser mesquinho, não estou falando para ser avarento, não estou falando para ser unha de fome, mão fechada, qualquer coisa assim. Não, eu estou falando para você começar a mudar os seus hábitos. Se não é para ganhar mais, é para gastar menos. É a mesma coisa, com uma vantagem. Né? Quando você ganha mais, né, você vai pagar imposto para o governo, mas o dinheiro que você economiza é seu. Né? R$ 1 economizado é R$ 1. Né? R$ 1 que você tem que tributar já não vale R$ 1. Ok? O que mais? Vamos ver aqui. Em atividades, a gente pode evitar entretenimento de baixa qualidade. Estou falando isso aqui por causa dos reality shows, tá bom? Então, tudo bem de vez em quando estar cansado e querer ver um programa, uma novela, alguma coisa, sei lá, meio violenta ou meio popularesca, mas pensa bem, por que será que esses programas passam à noite? Né? Depois que você chegou cansado do trabalho. Porque você está meio que rendido. Né? Você teve que pensar o dia inteiro e falar assim, à noite eu quero relaxar. E aí você vai assistir um programa de gosto duvidoso que está passando várias mensagens subliminares. Por exemplo, polaridade. Ou você é de um lado ou você é do outro. E olha o que a gente está vendo hoje em dia no Brasil, uma grande polaridade. Eu saio de casa para ir trabalhar ou eu fico em casa com medo de ficar doente. E isso está virando quase que uma guerra política, quase virando um problema institucional. Né? E tudo isso porque existe uma cultura que incentiva a polaridade. Imagine isso em vendas. Eu não quero polarizar com o meu cliente, eu não quero que ele perca e eu ganhe. Eu quero que ele ganhe e eu ganhe. Por quê? Porque ele vai continuar comprando de mim. Quanto mais ele ganhar, mais eu ganho. Não tem dúvida disso. Eu não estou falando, obviamente, de dar um desconto para ele. Estou falando de passar a melhor solução possível para ele, porque aí ele vai lembrar de mim e ele vai comprar novamente de mim. Ok? Então, se você melhorar a gestão do seu tempo, em vez de ter um entretenimento de qualidade, poder ler um livro, poder ver um documentário, ou bater um papo com a família, com os amigos, com certeza é um hábito de riqueza. Bom,
Convívio, amplie a sua rede de contatos. Trabalhe o seu network da melhor forma que você puder. Isso é muito importante. Eu tenho um vídeo só falando sobre isso, não vou esticar o assunto aqui, mas isso faz toda a diferença na sua vida de vendedor. Atitude, acorde 3 horas antes de trabalhar. Experimenta. Se você é do tipo que acorda atrasado, começa devagarzinho, começa com 15 minutos. Eu vou acordar 15 minutos mais cedo. Ou até menos, 10 minutos, 5 minutos, não importa. Mas começa a mudar esse hábito. Se você quiser acordar às 3 horas e você não tem esse hábito, vai ser muito difícil. Você faz isso 2 dias, mas vai continuar dormindo tarde, e aí uma hora você entra numa saturação e não faz isso. Você fala assim, isso não é para mim. O Ricardo falou um negócio que não funciona. Não, começa com 5 minutos. E aí vai para 10, e aí vai para 15, depois vai para meia hora. Você vai ver como isso traz benefícios na sua vida prática, né? Podendo estudar tecnicamente o que produto que você vende. É incrível, mas é muito comum, como vendedores não conhecem tecnicamente o que eles vendem. Faltou tempo de estudar? Acorda mais cedo e vai estudar. Ou faz uma meditação, ou vai caminhar um pouquinho. E assim, como é que eu faço? Eu levanto e vou fazer uma caminhada, eu levanto e faço alguma coisa em jejum. Por que em jejum? Porque se eu tomo café, eu tenho que dar meia hora aí para sentar o café para poder caminhar, para poder fazer alguma coisa. E aí eu vou olhar o WhatsApp. E aí já tem cliente chamando. E aí tem oportunidades de negócio. E aí eu deixo para depois. Eu acordo e vou fazer. Então, assim, até o jejum é bom nesse aspecto, tá bom? Acordo e vou fazer atividade física. Não tem essa de, eu tô fraco porque eu tinha que comer. É crença limitante. Tá bom? Acorda 3 horas antes de trabalhar. Até para tomar um café da manhã mais sossegado. E, falta aqui sabedoria, ouça audiobooks no caminho para o trabalho. Se você faz o home office, você pode pegar algum momento, essa caminhada que eu falei, que pode ser feita para ouvir um audiobook. O audiobook é muito interessante, porque você pega livros que às vezes não dá tempo de ler e ouve enquanto vai caminhar, enquanto vai dirigir, enquanto está se deslocando para o trabalho, ou indo para um cliente, ou alguma coisa do tipo. Bom, por que audiobook? Porque é muito fácil. Toda vez que você está fazendo alguma atividade que vai para o piloto automático, né? Eu pego um ônibus e vou para o trabalho. Eu vou dirigindo para o trabalho. Está no piloto automático. Você consegue absorver conhecimento. Os ricos fazem isso. Bom, e por fim, seguindo o padrão do livro que a gente estava falando, desenvolva algum trabalho voluntário. Experimenta. Tá? Começa, mas torna isso um hábito. Não vai só na campanha do agasalho uma vez por ano doar seus agasalhos. Procura fazer alguma coisa. Pega algo que você faz bem feito, que você sabe fazer, e faz uma live no Instagram. Experimenta, vê o que acontece. Né? E começa a criar hábitos. Né? Ensinar alguém alguma coisa que você sabe. Não precisa ter dinheiro, não precisa ser uma doação de dinheiro para alguma coisa. Doar o tempo, que é muito mais valioso do que dinheiro, né, pode ser interessante. Tá? Escreve um artigo falando de algo que você conhece, que pode ajudar algumas pessoas. Enfim, seja criativo. Veja o que as pessoas precisam, o que elas precisam ser ajudadas. Está todo mundo precisando de ajuda. Então, certamente você vai conseguir fazer isso. Tá bom? Então, esses hábitos podem tornar você rico. Tá? Que era o tema aqui, mude seus hábitos e fique rico vendendo. Ou seja, quanto mais hábitos de riqueza eu vou produzindo, né, já sabemos que esses hábitos são todos mais ou menos iguais em pessoas ricas, né, nas pessoas mais ricas do mundo. Então, certamente vai funcionar para você. Começa a colocar esses hábitos na sua vida. Se você quiser seguir a minha sugestão, pode dividir ele nas 7 áreas da vida, que é como que eu trato a minha saúde, como que eu cuido das minhas finanças. Se eu não sei como ganhar mais, eu posso gastar menos, ou eu posso, com a frequência maior do que eu faço, dar uma olhada no Bankline e ver se está tudo bem, ou pegar, por exemplo, colocar R$ 1 por dia numa aplicação, nem que seja poupança. Vai ficar rico com isso? Não com isso, mas o hábito de começar a ganhar dinheiro começa com R$ 1. Bom, falei de saúde, falei de finanças, depois a gestão do tempo, muito importante, as atividades que eu pratico, os meus relacionamentos, a minha expressão, o meu entendimento. Pode ser o estudo técnico, pode ser um estudo de autoconhecimento, pode ser o que eu entendo da minha vida, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e a consciência sobre tudo isso.
né? Como que eu me conecto com tudo isso? Eu estou indo de vez em quando passear num parque e, se bobear, tirar o tênis e colocar o pé e me conectar com a natureza, né? Eu tenho consciência de tudo isso, eu pratico algum tipo de contemplação. Comece a trabalhar esses hábitos de sucesso e vamos ver os resultados, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí os comentários. Se você odiou esse vídeo, achou que ia ficar rico por perlim-pim-pim, que ia bater a varinha mágica e ia ficar rico, comenta aqui, põe nos comentários aí o que você achou e vamos continuando com as aulas, tá bom? Meu nome é Ricardo Ricchini, sou treinador de vendedores. Deixa eu ir aqui para a telona e tem um segredo para contar para você. Aqui tem negócio.